Fala galera, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Eu tô bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Igor Tamegão. E pra quem me conhece, é muito bom estar revendo vocês, né? De alguma maneira, mesmo que virtualmente, à distância. Eu tô aqui pra falar um pouco de mim. É muito difícil aparecer em público pra falar assim, gravar um vídeo. Quem me conhece sabe que ao vivo eu não tenho timidez nenhuma, pelo contrário, né? Eu não tenho nem limites, mas virtualmente assim eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso que eu estou fazendo, mas é muito importante. É muito importante porque eu quero abordar um assunto que talvez as pessoas se identifiquem com o meu relato, se eu puder ajudar as pessoas de alguma maneira com o que eu vivi e com o que eu estou vivendo. Isso para mim vai ser muito importante, entendeu? Vai ser de assim, extrema gratidão. Fazem 9 meses que eu tentei contar a minha própria vida, né? Eu tentei ceifar a minha vida. Foi no final de semana de outubro, 12 ou 13 de outubro. Eu não me lembro, recordo muito bem minha data. A minha irmã recorda perfeitamente, porque com certeza foi um dos piores dias para ela. Mas Igor, como assim você tentou fazer isso, né? Você que tinha sorriso no rosto, estava sempre sorrindo, estava sempre feliz, né? Tinha uma carreira muito boa como DJ consolidada, era feliz com esse histórico, tinha uma empresa de eventos, foi parceiro de 2 pessoas maravilhosas, revolucionou a cena em Belém, né? Como você podia ser triste? Pois eu sempre... Assim, minha orientação sexual nunca foi novidade pra ninguém. Sou gay desde que eu nasci, desde que eu saí da barriga da minha mãe. Então eu acho que quando você tem isso, quando você é gay, você já tem a facilidade em esconder seus sentimentos, até que você resolva sair do armário e apertar o F, né? Então eu soube guardar muito bem alguns sentimentos desde a época da pandemia. E que eu não falava pra ninguém, apenas pra mim. E esse sentimento virou uma paranoia. E virou uma paranoia perigosa, né? Eu cheguei a evitar lugares porque as minhas ideias nestes lugares eram as piores possíveis e imagináveis, entendeu? E sempre era imaginando atentar contra mim mesmo. Eu comecei a entrar num processo de tristeza, de vazio, mesmo tendo tudo, ao mesmo tempo um vazio, insano. O meu cérebro é como se ele tivesse virado do avesso. Eu só pensava na negatividade, eu só pensava em me desvalorizar, eu só pensava na tristeza, era a falta de vontade de fazer as coisas forçado, por ter que manter talvez um nome, uma marca, alguma coisa, não deixar aquele sonho morrer, aquele projeto, e só me maltratando. Mas para todo mundo eu estava sempre sorrindo, estava sempre feliz. E uma hora essa máscara ia cair, né? Nesse meio tempo, um pouco depois, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e aí foi a ladeira abaixo, né? Quando a minha mãe faleceu, eu lembro de falar com um grande amigo meu, Felipe Guerra, meu irmão de alma, assim, que sou apaixonado por ele. E ele estava viajando, se não me engano, para Nova York, uma coisa assim, e ele marcou uma consulta logo com um psicólogo para que eu começasse um tratamento psicológico para tratar essas perdas tão recentes que eu vinha tendo uma atrás da outra, né? E que ele sabia a mesma distância que eu não estava sabendo lidar com aquilo. Ele, na minha voz, ele sabia que eu estava mentindo, porque ele me conhecia muito bem. E a minha família não me conhecia muito bem, porque eu sempre morei fora, eu sempre morei longe deles, então o Igor tá rindo, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, né? E vida que segue. E eu sempre tive um bloqueio muito grande com a minha família, que era o de não falar os meus problemas, porque eu cresci com essa vibe do... O Igor só dá problema, o Igor é um problema,
O Igor é um garoto problemático. Nossa, o Igor repetiu de ano de novo. O Igor é problemático. O Igor se meteu em confusão, é problemático. Mas às vezes o Igor estava se metendo em confusão porque ele era hiperativo demais e não conseguia se mexer, ficar parado. E a família cética não entendia sobre a hiperatividade. Não o julgo nessa falta de conhecimento. Eram outros anos, outros tempos, que hoje em dia é muito mais fácil o acesso à hiperatividade, à orientação sexual, a várias outras coisas. E voltando a Felipe, desculpa, eu me perco às vezes no assunto, mas eu sempre vou voltar, tá? Felipe conseguiu uma consulta com um psicólogo e falou assim, você tem que começar a externar as coisas. E eu aceitei. E eu comecei a ir nesse psicólogo a priori e a um psiquiatra. No início, o psiquiatra, minha família, minha irmã e umas primas me acompanharam, mas depois eu comecei sozinho. Então, quando eu estava com elas, eu falava a verdade. Porque ele colhia um feedback da visão externa, do que elas também estavam vendo de mim. Né? Será que o que eu estava falando batia com o que elas estavam dizendo? Mas a partir do momento que elas pararam de frequentar a consulta comigo, era a minha verdade que prevalecia e a minha mentira que prevalecia. Então estava tudo bem, estava tudo ótimo, zero problema. Como é que tá o remédio? O remédio tá funcionando pra caramba, sabe? Ah, tá tudo bem, felicidade. Ih, tá sobrevivendo ao luto. Como é que tá sendo o luto? O luto? Nossa, superando um dia atrás de um dia após o outro, lá, guerreiro, E eu não tava superando luto nenhum, entendeu? Eu dizia que a minha mãe tava viajando, eu entrei numa paranoia no apartamento que era dos nossos pais, em que eu não me achava digno de estar naquele local. Eu não achava digno de estar respirando naquele local, de pegar num garfo. Eu não me achava digno de tomar banho naquele banheiro que não foi construído por mim. De estar num apartamento que ficou pra mim sem eu merecer. Entendeu? Porque foi da noite pro dia que a nossa mãe se foi. O nosso pai, nem tanto, a gente já sabia que ele ia falecer, ele tinha câncer, beleza, foi um tratamento paliativo, foram os melhores dias que a gente teve com os nossos pais, com o nosso pai, eu e minha irmã. Mas com a nossa mãe não, foi BUM! Do nada. E eu enlouqueci, mas eu era muito apaixonado pela minha mãe. Quer dizer, eu era, caramba, eu sou muito apaixonado por ela ainda, assim como a minha irmã. E perdê-la foi perder a vontade de respirar, foi perder a vontade de levantar, de acordar, de tudo, absolutamente tudo. E eu só tinha esse sentimento dentro de casa. Fora de casa, eu nunca externava esse sentimento. Tava tudo bem. Eu tava fazendo tratamento psiquiátrico à base de remédio controlado. E esse remédio controlado ficava na posse da minha irmã. Como a gente morava muito perto, eu ia todo dia tomar esse remédio lá, ela me dava e eu voltava para casa já meio grogue e dormia. Com o tempo, conforme foi passando os meses e essa tristeza foi aumentando, esse sentimento de inutilidade, sabe, de me autodepreciar, os pensamentos negativos e tudo que eu bolava na minha cabeça, que era insano demais pro Igor que eu conhecia, aquele Igor eu não reconhecia quem ele era. Eu não me reconhecia. E eu nunca ia falar isso pra ninguém. Porque eu não queria escutar que o Igor era um problema. Entendeu? Mesmo pro psicólogo, mesmo pro psiquiatra. Piorou pra minha família. Piorou. Que já tem problema demais. E assim eu fui mascarando cada vez mais. Eu fui me entupindo de remédio. Eu comprava caixas e caixas de um remédio em específico que dava sono para dormir e juntava com os que eu tomava receitados. Eu dormia mais ainda. Eu vivia à base de alarme. Era alarme 6 horas da manhã, 6h15, 7, 7h15, 8, 8h15, 9, para eu poder seguir um cronograma de uma empresa que eu trabalhava e para não perder esse pique. E também, o que está acontecendo com o Igor? Ele não está trabalhando direito, né? Então eu tinha alarme atrás de alarme. Eu, quando não estava no alarme, eu estava dormindo. Alarme, dormindo. Alarme, fazia o que tinha para fazer, dormia. Então isso foi ficando cíclico e cada vez mais cansado eu ficava, né?
Um dia eu tive que assumir a responsabilidade de tomar os remédios por minha própria conta, entendeu? Então eu teria esse compromisso. E claro que eu disse que estava tudo bem. E estava tudo bem, e estava tudo bem até então, né? E isso foi, acho que, sei lá, agosto. Passou agosto, eu tomando as coisas de boa. Setembro, chegou em outubro, foi o mês do Círio de Nazaré. Era um mês extremamente importante para minha mãe. Quem teve a oportunidade de conhecer a minha mãe, ela era, a gente diz, uma beata, praticamente. Nossa mãe era muito religiosa, muito mesmo. E eu tava com ódio de Deus, porque para mim ele tinha tirado meu maior bem precioso. E eu não conseguia entender isso de jeito nenhum. E a gente morava numa rua que passavam todos os romeiros que vão para essa procissão. E isso começou a ser um sufoco na minha cabeça, porque eu escutava os romeiros passando, cantando as músicas. É como se eu visse a minha mãe na janela de todo o apartamento. E eu já não queria ir para a sala, eu já não pisava na cozinha, eu fui me desfazendo do apartamento inteiro. Eu só queria dormir para sempre, como se fosse. E um dia, depois de 3 dias de festas, que eu digo festas não curtindo, festas trabalhando, produzindo 2 e trabalhando em outra, eu simplesmente fiz uma grande merda e deixei um aviso para algumas pessoas, né? E foi aí onde tudo começou, né? Aí a minha máscara da felicidade caiu, mas a explicação, eu só queria dormir. E infelizmente dormi. Eu sabia que eu ia decepcionar muita gente, eu sabia que eu ia deixar muita gente triste, eu sabia que muita gente ia ficar decepcionada, meus sobrinhos, eu pensava muito nisso, mas eu estava exausto. Eu estava cansado de viver uma mentira, não consegui compartilhar com ninguém, por medo de ser julgado, desse sentimento. Então, para mim, o melhor era findar tudo. E cada um seguiria a sua vida sem problema. Eu deixaria de ser um problema, era o que passava na minha cabeça. Sendo assim, eu ganhei, depois desse dia, graças ao poder superior e com certeza a mão da minha mãe e meu pai, eu ganhei uma segunda chance de vida. Eu voltei à vida no dia seguinte. E é o que eu lembro, assim, do dia seguinte. Eu voltei com uma sonda e numa sala vermelha de um posto de saúde. De lá eu fui transferido para um grande hospital aqui, que tem um setor manicomial mesmo, um sanatório. E lá eu fiquei 21 dias. 21 dias que foram muito importantes para mim, para que eu pudesse me descobrir de que eu estava insano, eu tinha uma depressão desnorteada, eu era mentiroso, porque eu estava mentindo para todo mundo que eu estava bem, e olha o que eu estava fazendo contra a minha pessoa, entendeu? E lá eu fui acompanhado por uma pessoa, a Mara, que eu sou muito grato a ela. Pessoas da classificação que a minha, do meu ato, não podem ficar sozinhas. Então eu tive ela que me ajudou bastante, conversou bastante. Depois desses 21 dias eu fui para uma outra clínica psiquiátrica, da qual eu sou muito grato de ter ido, e os profissionais de lá também, que é a Clínica Psique. E antes foi o Hospital das Clínicas de Belém. E terceiro, por última chance, eu não tinha chance de voltar para aquele apartamento. Se eu voltasse para aquele apartamento, tudo podia acontecer da pior maneira possível. Então foi aonde a minha irmã com a minha prima me apresentaram esse local aqui, que eu visto hoje em dia essa camisa com muito orgulho, que é a Comunidade Terapêutica Renovação, aqui em Mosqueiro, no Pará. Aqui existem vários tipos de adictos,
E eu, Igor, sou um adicto em várias coisas, vários aspectos. E a gente também trata com várias patologias diversas, né? É um ambiente super acolhedor, super familiar, super humanizado. E aqui eu descobri a ressignificar minha vida, a me desapegar emocionalmente das pessoas, a saber que elas vêm, vão, elas talvez eu nunca mais as veja, e que o ciclo da vida é assim, e que eu tenho que aceitar isso, né? E que os pensamentos ruins que eu tinha, que eram depreciativos, que eram muito escrotos, eles eram somente pensamentos. E pensamentos não são reais, como diz a minha incrível psicóloga Mayara. Pensamentos não são reais. E que sim, Igor, tá tudo bem não se sentir bem. Tá tudo bem. Nem sempre a gente vai estar bem o dia inteiro. Não dá para ser feliz o dia inteiro. E eu demorei 9 meses para aprender isso. Nesse meio tempo aqui eu sou muito grato a uma mulher chamada Gisele Mendrotti, que é a presidente daqui, que ela é como se fosse uma mãe. A mulher abraça todo mundo, cara, é muito legal falar da Gisele, é um pouco emocionante até porque ela abre o espaço para as pessoas encontrarem um caminho da felicidade. E ela se mata ela se doa muito por você, cara. Ela vai fazer de tudo para querer o teu melhor. Se você quer o teu melhor, ela vai estar disposta a te ajudar, sabe? Aqui dentro eu vi que o meu problema era grande, mas perto de outros ele era pequeno. Também eu pude ressignificar o luto, eu pude encontrar o meu eixo de felicidade, eu consegui ver o mundo sem a minha viseira de cavalo, como a minha irmã dizia, que eu só tinha visão para uma coisa, mas não, eu sabia fazer muito mais coisas, que eu teria uma carreira extraordinária, que eu tenho muito a me orgulhar e eu tenho muito a trilhar pela frente. Igor, mas por que então 9 meses aí nessa comunidade? Por quê? Então, eu fiquei 8 meses de tratamento e hoje em dia, já tenho acho que uns 3 meses, eu acho, 3, 4 meses que eu já faço parte da equipe da casa, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer os outros felizes, sempre gostei. Como DJ, tocar as minhas músicas que eu fazia e saber que você estava feliz na pista era o maior tesão da minha vida. Conseguir produzir uma festa, cativar as pessoas a comprarem aquele ingresso da minha empresa em si, que foi a Vrá, junto com os meus sócios Bruno e o Darlan, que são pessoas que eu trago muito no meu coração. Conseguir vender e cativar as pessoas com uma linguagem totalmente abusada, afrontosa, inovadora, doida, me fazia feliz. E saber que eu uni com essa linguagem absolutamente todas as tribos em eventos grandiosos, que todo mundo era bem-vindo e podia ser você mesmo sem ser julgado, era um grande tesão para mim também. Mas eu perdi todo o tesão com tudo quando eu perdi a minha base, meu pai, minha mãe, né? Então, aqui eu ajudo os outros a tentarem encontrar o caminho da felicidade, né? E se eu conseguir, cara, fazer isso daqui todo santo dia por alguém, para que ele encontre o caminho da felicidade, que eu encontrei a entrada desse caminho, mas eu ainda vou andar muito nele para chegar até essa felicidade, porque a felicidade plena eu creio que não exista, tá? É uma coisa minha. Por quê? Porque não dá para ser feliz o tempo inteiro. Mas então, se aqui eu consigo ajudar as pessoas, os adictos, as pessoas, porque a adicção, antes de tudo, gente, ela abrange várias coisas. Não é somente droga e álcool, não. Vai desde são compulsões, que vai desde os jogos, a pornografia, a masturbação, e é um leque diversos. E, enfim, mas aqui eu aprendi, então, voltando, como eu disse, eu me perco no assunto, mas volto. Aqui eu me reencontrei, e ajudar os outros me faz muito bem, e é aqui que é a minha casa.
a minha nova casa. O apartamento de Belém, a casa de Belém, vai ser lar para uma nova família que vai ser muito feliz lá, como a nossa família foi um dia, entendeu? Como eu fui um dia também feliz lá, mas que hoje em dia não combina mais comigo. Então, é aqui que eu fico, é aqui que eu tô muito bem, assim, tem dia que eu tô estressado, mas faz parte, trabalhar com seres humanos é assim, né, você se estressa, saiu não, você se estressa, né, e eu gosto de gente estressada, trabalhava com evento, com boate, então sempre tem uma pessoa estressada no evento, né, então claro que aqui eu vou encontrar gente estressada também. O processo de recuperação para tudo, para tua depressão, para tua separação, para tua adicção, ela é difícil, então assim, não é fácil no começo, não é fácil durante, não, sabe, é um caminho árduo, é um dia de cada vez, e o passinho é de bebê, mas ele anda, é o mais importante. Então, para quem queria saber por que eu tinha sumido, aonde eu tô, o que eu tô fazendo, saibam que eu tô muito bem, eu tô num local maravilhoso, que eu faço muita questão de mostrar de novo onde eu tô. E se você conhece alguém que tem depressão, se você conhece alguém que tem ideações que vão levar essa pessoa talvez a querer fazer alguma coisa, cara, conversa. Não é frescura. O Setembro Amarelo, ele não é só em setembro, ele é janeiro, fevereiro, março, abril, ele é o ano inteiro, cara. E não vem com esse papo furado de que porque quem quer não pensa, não fala que vai fazer, faz, ou que quem fala não faz, né? Eu não falava nada e do nada eu acordei depois de uma sequência de dias felizes e do nada. Não planejei aquele dia, eu simplesmente acordei, olhei e falei, tchau, é agora, fim. Então procurem sempre, sabe, se você é pai, se você é irmão, se você é amigo, tenta sempre conversar com essa pessoa que você acha que tá com algum problema, que ela tá triste demais, sabe, é muito difícil pedir ajuda nesses casos, tá? É muito difícil. Se você tem como acompanhar a pessoa que tá passando por essa situação, acompanhar nas consultas, ouvir se ela tá falando a verdade, cara, vai, acompanha. Acompanha porque o mínimo esforço é muito grande, entendeu? Deixo bem claro aqui que eu tô falando de acompanhar, não tem nada a ver com a minha família não ter me acompanhado nisso, tá? Pelo contrário, eles me acompanhavam, minha prima me buscava no psicólogo, mas eu mentia dizendo que a consulta tinha sido ótima, que eu tinha conversado isso e aquilo, eu mentia pro psiquiatra, eu mentia pra mim, então ninguém literalmente sonhava que eu fosse fazer aquilo, e eu quero que ninguém que você conheça que tá vendo esse vídeo passe por isso, nem que você passe por isso com algum amigo na sua família, no seu trabalho, enfim, depressão é coisa séria. E eu costumo dizer que ela é igual um chiclete no pé. Ela gruda no pé e você quer andar, mas o chiclete está te impedindo de andar. Se você não tiver força para arrancar o chiclete do chão com o teu pé, ela vai te deixar preso ali, entendeu? E tu vai ficar estagnado. Tu vais ficar estagnado. E tu vais cada vez mais profundo, tentando subir. E é uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Entendeu? Hoje eu tento emanar a maior felicidade do mundo, porque a gente é um espelho. Tudo que a gente deseja volta pra gente em dobro. Eu sou muito grato pela minha família, sou muito grato por todos os meus pelos terapeutas, pelos psicólogos, pelos psiquiatras que passam por aqui nessa instituição, pelos meus superiores, pela equipe que trabalha comigo, sabe? Pela Gisele, pelo Bruce, pelo Beto, que também foi uma pessoa que me ajudou bastante, mas que hoje em dia não faz parte da equipe. Eu sou grato demais. E esse é o primeiro vídeo que eu vou falar
de vários temas que eu vou abordar e que eu espero que isso possa ser compartilhado para outras pessoas e que as pessoas se identifiquem, possam conversar com mais facilidade, com mais naturalidade, com mais normalidade sobre esse assunto, sem tanto julgamento, sem tanta cara feia, entendeu? Porque a única coisa que eu posso desejar hoje é que eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com ninguém. E eu quero que as pessoas consigam encontrar felicidade nas coisas pequenas da vida, voltar a ver significado de que viver vale muito a pena. Vale muito a pena. E de que eu tenho 39 anos e eu tô só começando. E é isso, galera. Foi um pouco longo e é só o que eu tenho pra dizer pra vocês por enquanto. É isso, só, né, 25 minutos de vídeo, mas em breve tem mais, viu? Um beijão, tchau, tchau.